trabalho minha, com a parte aí de prevenção combinada ao HIV e prevenção sexual de forma geral, né? A gente fala dos cuidados preventivos. É uma tarefa árdua, eu falei para o Danilo que ele está me colocando na fogueira, né? Porque eu estou falando para cientistas aí, que com certeza têm conhecimentos do ponto de vista de ciência básica muito acima do que eu tenho. Então, se eu falar alguma besteira, já peço perdão, vocês já me corrijam. Eu vou trazer, lógico, né, trazendo um pouco mais para a minha rotina, uma abordagem de prevenção HIV e prevenção combinada, mais dentro do que a gente faz na prática, falar um pouquinho de PrEP especificamente, que eu acho que é um assunto que, como o Danilo falou, vale muito a pena a gente citar, porque ainda existe, mesmo em pessoas que têm aí acesso à informação, pessoas esclarecidas, uma dúvida do que é o método, como ele funciona, o que é a história da PrEP, qual é o real impacto que PrEP, profilaxia pré-exposição do HIV, está tendo, gerando, quando a gente fala aí dos casos novos de HIV e da epidemia concentrada que ainda existe, né? Então, o Danilo aí já me apresentou, meu nome é Luiz, sou médico infectologista. Além dos vínculos que o Danilo falou, eu também tive a oportunidade de participar em pesquisa clínica, no Centro de Pesquisa Clínica de São Paulo, especificamente no desenvolvimento de uma droga que foi agora validado, o estudo foi publicado no New England semana passada. Eu não fui o autor, lógico, do estudo, mas era um dos médicos que fazia parte lá do enrollment, né, do processo de recrutamento dos participantes voluntários, e a gente vai falar um pouquinho sobre o lenacapavir, essa droga que foi agora anunciada como uma outra droga que entra no nosso arsenal de prevenção do HIV, tá? Eu vou começar, pessoal, fazendo só uma reflexão aqui com vocês. Esse aqui é um documentário que todo mundo que quer saber um pouquinho do que foi a história do HIV, e mais especificamente da implementação das políticas públicas no SUS para o tratamento, né, e toda a condução dos casos de HIV, tem que ver, né? Esse é um documentário muito interessante, ele é rapidinho, está disponível aí no Netflix, não tenho nenhum conflito de interesse, eu realmente gosto muito dele, eu faço essa propaganda porque eu acho que ele traz uma reflexão muito interessante sobre o que foi a epidemia de HIV no país e quais são as cicatrizes que isso deixa até hoje na nossa história. Mas eu queria só começar a nossa reflexão mostrando especificamente um trechinho, né? Importante dizer que muito do que a gente vai ver aqui são trechos, né? São visões que a gente tem de um prisma da década de 80, quando a gente ainda tinha poucas informações sobre o que era o HIV. Dá para ouvir? Acho que não estou ouvindo, não. Está sem som. Para mim está saindo com som aqui, mas eu queria mostrar, na verdade, esse pequeno ponto aqui, isso é uma campanha de conscientização do HIV na década de 80, né? Eu coloco esse trecho porque, só traduzindo, na verdade, o trecho ele é horroroso, de você ouvir do início ao fim, né? Basicamente, ele coloca a AIDS enquanto uma sentença definitiva, o indivíduo que pega isso vai para a cova, é basicamente isso que ele usa como linguajar, é uma sentença sem volta, e ele reforça em vários momentos essa abordagem pela pedagogia do terror, né? E isso, na verdade, imperou por muito tempo quando a gente fala de políticas de prevenção, né? A gente está falando desse trecho, mas aqui tem uma outra propaganda que eu acho interessante sempre de mostrar. Isso aqui a gente está falando de uma propaganda relativamente recente, se não me engano, 2009, a AIDS é um assassinato em massa, e ele coloca aí uma mulher tendo relação com Hitler, né? Essa foi uma propaganda alemã, foi muito criticada na época em que isso foi lançado. Volto a dizer, é uma coisa recente, a gente está falando de 2009, e eu começo essa palestra sempre, né, essa aula falando disso, né? Quando a gente fala de prevenção combinada do HIV, quando a gente fala de PrEP, eu acho que é importante a gente colocar ela não apenas pelos benefícios que são inegáveis do ponto de vista epidemiológico, sim, com várias críticas que a gente precisa fazer também, existem outros pontos que a gente precisa colocar na discussão e nessa balança, mas eu acho que a PrEP, o surgimento da prevenção combinada, e especificamente a discussão em cima de estratégias farmacológicas de prevenção, ela mudou também a maneira da gente discutir prevenção, né? A gente sai, pela primeira vez, de um debate que era muito centrado em um único método de prevenção, que era o método de barreira, o preservativo, um debate que ainda era muito impregnado, e ainda é um pouco impregnado, questões religiosas, de contexto moral,
e que muitas vezes trazem uma série de preconceitos sobre o diagnóstico e até sobre conversar, né, especificamente de prevenção. E quando a gente fala de PrEP, a minha interpretação, a minha visão é de que a gente trouxe isso para um cenário um pouco mais científico, objetivo. Então, a PrEP traz essa divisão de águas também na história do HIV, porque é a primeira vez que a gente está falando sobre prevenção dentro de uma outra ótica e trazendo, como eu disse, aí uma discussão diferente que ia além dos métodos de barreira que a gente sempre falava. Eu vou trazer para vocês só alguns dados epidemiológicos que eu acho bem importante a gente colocar aqui no nosso escopo, tá? Esse é o boletim epidemiológico de HIV no Brasil, isso aqui é a versão de 2024. Ampliando aqui, eu queria mostrar para vocês aqui, de maneira geral, quando a gente olha aí as curvas de tendência, o Brasil é aqui representado por essa curva preta, a gente observa que de 2013 até 2023, que é o tempo de recorte desse gráfico, de maneira geral, a taxa de detecção de HIV/AIDS, ela foi apresentando uma queda. Quando a gente pega aqui 2022 a 2023, a gente até observa talvez uma discreta ascensão. Acredita-se muito que isso talvez seja o rebote desse 2020, né? Esse é um dado muito interessante que a pandemia trouxe, né? Como que a pandemia de Covid teve um impacto deletério na notificação de doenças infecciosas. Todo o gráfico epidemiológico tem esse dente, né? Em 2020. Então, talvez esse aumento que a gente vê de 22 para 23 tenha um efeito rebote também desse evento de subnotificação, mas quando a gente olha de maneira geral, a tendência dessas curvas de 2013 para cá é uma tendência de queda e nos últimos anos de estabilização. É importante, no entanto, dizer que essa é uma curva que mostra uma tendência a nível populacional. Aqui a gente está colocando no mesmo pacote, no mesmo balaio, pessoas diferentes, com comportamentos sexuais diferentes, com identidades de gênero diferentes, com preferências sexuais diferentes. E isso é muito importante a gente dizer porque, quando a gente olha o gráfico da prevalência da população geral, a gente dilui alguns eventos que a gente não pode diluir, que a gente não pode deixar de considerar quando a gente fala de transmissão de HIV. Saindo desse gráfico, no entanto, no mesmo boletim, tem um outro gráfico que eu acho muito marcante. Esse aqui mostra essa evolução comparando 2013 com 2023 na taxa de detecção de HIV/AIDS em homens especificamente. Então, aqui a gente está olhando especificamente para homens. O gráfico é um pouco poluído, eu fiz aqui mais ou menos um desenho em linhas para a gente ter essa interpretação mais fácil, e ele traz para a gente uma coisa interessante, né? Quando a gente olha para homens, no mesmo recorte temporal, só para vocês entenderem, o gráfico em azul representa os casos, a taxa de detecção de 2013, e o gráfico em laranja representa a taxa de detecção em 2023, ou seja, 10 anos, né, separam esses dois gráficos. E a gente vê que para a grande maioria, pegando homens, a grande maioria das faixas etárias, a gente observa que em 2024, o gráfico laranja, a taxa de detecção caiu, ela está abaixo do gráfico azul. Só que quando a gente pega estratos da população masculina mais jovens, 15 a 19, 20 a 24, 25 a 29, a gente curiosamente observa que nesses 10 anos houve um aumento da taxa de detecção nessa população. Então, é fato que, quando a gente olha a história do HIV no Brasil, quando a gente olha os nossos boletins epidemiológicos, esses últimos 10 anos, a gente teve um aumento da taxa de detecção de HIV em população principalmente masculina e jovem. Tem um outro grupo também que eu sempre gosto de chamar a atenção nesse gráfico, que a gente olha, né, às vezes só na rabeta, mas veja aqui, quando a gente pega a população masculina acima de 60 anos, o gráfico laranja tem essa tendência de estar um pouco acima, né, quando a gente compara nesse finalzinho aqui da nossa curva epidemiológica. É um outro grupo que a gente também tem negligenciado de certa maneira, né? A população idosa é uma população que vive um processo de redescoberta de sexualidade, em função, grande parte dela, pelo avanço aí de métodos para controle de disfunção erétil, a própria questão relativa às discussões de sexualidade, e é uma população que ela tem um fator crítico, né? Cresceram muitas vezes fora dessa cultura que todos nós, eu acho que a grande maioria de quem está aqui vivenciou isso, a cultura do preservativo, de ver propaganda na televisão, de falar de campanha de conscientização, de ver o preservativo lá no posto de saúde, essa população não viveu isso. Então, quando a gente fala, principalmente, do uso de método de barreira em população idosa,
a gente fala de uma adesão que é bem menor quando comparada à população como um todo. E aí vem a grande pergunta, né? Qual é o fenômeno que explica isso? Porque nesses últimos 10 anos, a gente esperava, né, com o avanço de tecnologias, com maior acesso à informação, que nós tivéssemos um comportamento diferente, né? Tem várias coisas que dá para a gente extrair, discutir desse comportamento de curva. E a gente vai falar, esmiuçar um pouquinho disso ao longo dessa apresentação. Mas o fato é que eu não sei o quanto essa realidade ela é real para vocês. Isso aqui é uma manchete de um jornal em 2018. Essa era a realidade da capital, São Paulo, no ano de 2018. Eu lembro que essa foi uma notícia que me marcou bastante. Foi o ano que eu terminei a graduação. E eu fui para São Paulo, estava indo para São Paulo. Eu fiz um ano de patologia antes de fazer infecto. Eu comecei patologia em São Paulo. E essa foi uma manchete que me chamou muita atenção. 1 em cada 4 homens que fazem sexo com homens em São Paulo, a que ele está se referindo especificamente à capital, é portador do HIV. Então, sim, em 2018, a gente está falando de uma realidade muito próxima de nós. A gente tinha trabalhos realizados na capital e região metropolitana que mostravam que a prevalência de HIV em homens que se relacionavam com homens chegava próximo de 25%. Um valor que talvez para quem viva aí, né, as pessoas quando olham essa manchete, muitas vezes não têm ideia de que a gente vivia nessa realidade, e era uma realidade franca. Quem trabalhava com prevenção, quem trabalhava dentro do setor de atendimento do HIV, falava, olha, isso não é um dado enviesado, é o que de fato a gente tem visto, principalmente nessa população mais jovem, acima de 15 anos, em que o número de casos aumentou de forma expressiva. E aí a gente retoma um conceito que é muito importante quando a gente fala de HIV, que é a ideia de epidemia concentrada. Epidemia concentrada é um conceito que existe desde a década de 90, e ele volta a tomar força nessa redescoberta, digamos assim, das estratégias de prevenção, de que, quando a gente olha para a população geral como um todo, a gente observa, sim, que as taxas de detecção de HIV, ao longo dos últimos anos, caíram, estabilizaram. Mas a gente tem que entender que a dinâmica de transmissão do HIV é muito diferente, todo mundo acredita que sabe, entende isso, quando a gente fala especificamente de comportamento sexual. A gente sabe que o sexo anal receptivo, ele é infinitamente mais eficiente, se é a palavra adequada, em fazer a transmissão do vírus do HIV, né? O nosso trato digestivo concentra grande parte da nossa massa linfocitária, 40%, 50% dos linfócitos que a gente tem no corpo, estão distribuídos ao longo do trato digestivo, incluindo o reto. O reto é uma mucosa que apresenta uma camada celular simples, portanto, uma camada celular mais suscetível a ter disrupturas e, consequentemente, a gente tem infecção. E, quando a gente fala naturalmente em homens que se relacionam com homens, a gente está falando de uma população que pratica mais sexo anal. E, com isso, é de se entender por que nessa população a prevalência de vírus do HIV é maior. E não é uma prevalência pouco maior, né? É importante dizer que a gente está falando de índices, aí, valores, mais de 20 vezes mais, quando a gente compara a população heterossexual. A incidência, a prevalência de HIV, perdão, na população geral gira em torno de 0,3%, 0,4%. Quando a gente vai para cortes de homens que se relacionam com homens, isso chega a 15, 20. Então, a gente está falando de valores que são muito maiores. E a gente tem ainda outros grupos sociais da população, que são, sabidamente, grupos de risco, mulheres trans, com a prevalência estimada de até 30%, isso são dados relativamente recentes, ainda na capital paulista. A gente tem esse grupo como sendo um grupo muito vulnerável, por questões de acesso à saúde, todas as questões sociais, socioculturais por trás aí da história. População negra, a gente sabe que também tem maior prevalência, e trabalhadores do sexo. E aí vem uma grande questão, né? Esse é um ponto bem interessante da gente falar também, mas a gente fala tanto de camisinha, né? Camisinha furou como método de prevenção. Esse é um dado bem interessante da Pesquisa Nacional de Saúde, é uma das grandes pesquisas que o Ministério da Saúde faz, no sentido de avaliar comportamento sexual e outros comportamentos de saúde. E aí uma das perguntas nos últimos 12 meses, você utilizou o preservativo nas suas relações? E olha que interessante, quase 60% dos brasileiros com mais de 18 anos afirmaram não ter usado preservativo nenhuma vez nos últimos 12 meses. E aí as razões para o não uso, coloca como confiança no parceiro. Essa resposta é muito interessante, né? O uso de outros métodos contraceptivos, a gente enxerga aqui que grande parte da população ainda vê na camisinha apenas um método para prevenir gravidez, né?
Então, quando a gente vê essa resposta, isso mostra muito disso ainda. E o simples não gostar, não adaptar ao método, né? A gente tem um dado muito objetivo que mostra isso, né? Sífilis no Brasil, todo ano bate recorde. Então, todo ano que passa, a gente tem maior número de notificação de sífilis. E sífilis é uma infecção que, pela sua fisiopatogenia, a gente sabe que para acontecer, na grande maioria das vezes, teve que ter intercurso, teve que ter penetração. Diferente de outras ESTs bacterianas, o treponema, causador da sífilis, ele precisa, né, desse atrito, dessa estrutura, para conseguir ter ali uma penetrância adequada no epitélio, endotélio e fazer a sua fisiopatogenia. Então, assim, a hora que a gente olha para a sífilis, é claro que esse dado, ele caminha junto com o que a gente tem observado. O uso dos métodos de barreira, ele tem caído, ele tem sido menos frequente na população, a ponto de alguns infectologistas até acharem que está esgotado. A gente não tem mais que bater na tecla da camisinha, do preservativo, porque o que a gente conseguir atingir, a gente atingiu. Eu não tenho essa visão. Eu acho ainda que nos últimos anos a gente deu uma refugada no sentido de fazer propaganda, conscientização em relação aí a métodos para a prevenção de STs. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde tomou alguma medida no sentido de tentar aproximar novamente esse método da população, com o lançamento aí de preservativo texturizado, preservativos mais finos, para tentar ver se a gente consegue melhorar a adesão. Então, eu acho que, apesar da gente ter essa baixa adesão que o próprio estudo mostra, carece também um pouco de política pública para a gente fortalecer isso. O fato, no entanto, pessoal, é o seguinte: preservativo apenas, pelo que a gente está vendo, não parece ser o caminho pelo qual a gente vai conseguir vencer as ISTs, né? E aí é exatamente dentro desse contexto que surge a ideia, o conceito, esse conceito ele é cunhado da prevenção combinada, né? Prevenção combinada é a ideia de que para a gente conseguir ter uma cobertura adequada e prevenção de ISTs, não basta eu pensar num único método, aqui falando especificamente do preservativo. A gente tem que fazer a associação de vários métodos, sobretudo naqueles grupos que têm algum tipo de risco elevado para algumas ISTs, e essa somatória de medidas preventivas é o que, em última instância, vai gerar para a gente uma redução dos casos, tá? Prevenção combinada, né, o pessoal gosta muito dessa mandala que eles falam, né, a mandala da prevenção combinada, ela fala em várias coisas e que muitas vezes nem passam pela nossa cabeça. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Dentro de prevenção combinada, passa o uso de lubrificante. A gente sabe que o uso de lubrificante nas relações reduz a transmissão de ISTs, tanto por reduzir fissuras, que são portas de entrada, quanto por ter um efeito realmente dilucional. Isso tem alguns trabalhos pequenos que mostraram isso. Fazer tratamento, né, de ISTs é uma forma de prevenir. Quando a gente fala do TASP, Treatment as Prevention, tratar para prevenir. Quando eu estou tratando, eu estou quebrando cadeia de transmissão. Tem um outro ponto interessante, que eu acho muito legal dessa mandala de prevenção combinada, que é uma coisa chamada serosorting. Serosorting não tem uma tradução para o português, mas é conversar sobre testagem, né? Serosorting seria algo assim: você, durante a relação com a pessoa que vai se relacionar, trazer a questão da testagem e saber como é a rotina de prevenção daquela pessoa. Alguns trabalhos mostram que, isoladamente, essa técnica, por si só, ela reduz em até 30% a chance de aquisição de uma IST. Provavelmente porque, conversando, o indivíduo vai ter uma ideia do gerenciamento de riscos, né? E a partir do momento que ele está ali se relacionando com alguém que ele sabe, que se testa, que faz prevenção, que usa PrEP, ele talvez vai ter alguns comportamentos e se permitir alguns comportamentos que, eventualmente, ele não permitiria em outro contexto, realmente falando de gestão de risco. Então, a mandala, ela passa por várias coisas, incluindo o preservativo. E uma das coisas pelos quais, um dos pontos fortes da mandala da prevenção combinada é a PrEP. Aqui, pessoal, é só para falar um pouquinho do que é a PrEP, como ela surgiu, né? Desde que a gente fala aí de HIV, isso aí vocês sabem melhor do que eu, né? Grande parte de vocês que trabalham aí com virologia, a gente começa a ter os primeiros casos, aquela pneumonia atípica, né? Que a gente foi descobrir depois que era por agentes oportunistas em homens jovens nos Estados Unidos. Em 83, Montagnier vai fazer a descoberta e descrição do vírus HIV. Em 96, o Brasil se torna um dos grandes países, um país de dimensão continental, a ofertar o tratamento de forma gratuita pelo seu Sistema Único de Saúde. E é interessante falar isso aqui, que o conceito de prevenção farmacológica do HIV não é algo
tão novo, né? A gente já tem trabalhos de 2000, eram trabalhos, lógico, experimentais em modelo animal, modelo macaco rhesus, que mostrava que quando a gente tinha animais e a gente tratava esses animais com tenofovir, isso depois tentava infectá-los, né, por técnicas de laboratório, aqueles animais que apresentavam tenofovir, que é um medicamento utilizado aí para o tratamento, um inibidor da transcriptase reversa do HIV, eles tinham menor chance de se infectar. Então, a gente já tinha modelos experimentais em 2000 que mostravam é possível a gente pensar em utilizar remédio, estratégia farmacológica, para prevenir o HIV. E aí, o grande divisor de águas, quando a gente fala da ideia de PrEP, aqui eu estou falando especificamente de PrEP, é esse estudo, é o IPREX, né? A gente vai ver já em detalhes o que é a PrEP. Mas o IPREX foi o grande estudo em 2010 que trouxe essa possibilidade de prevenção, que trouxe esse recurso a mais dentro da prevenção do HIV, né? Esse estudo foi um estudo grande, né? Se vocês olharem aí, como todo bom estudo clínico, né? É um estudo que tem mais de 2.000 pacientes aí arrolados, entre homens que se relacionam com homens e mulheres trans. Foi multicêntrico, incluiu vários países, incluindo o Brasil. E aí era um estudo duplo cego randomizado, que basicamente pegou-se esses indivíduos, jogou um braço tomava placebo, o outro braço tomava de forma contínua uma formulação de duas medicações, que era tenofovir e entristabina. Ambos são inibidores análogos de nucleosídeo da transcriptase reversa do HIV. E a gente compara, né? Coloca um estudo de vida real, isso é bem legal também, ou seja, assim que o paciente era randomizado, não existia uma intervenção para aqueles pacientes que eventualmente não estivessem fazendo uma adesão adequada, portanto, um estudo de vida real, e seguiu-se esses dois braços. No final do estudo, a hora que a gente tem o que é a quebra do cego, vê-se que no braço de pacientes que faziam uso da medicação, a gente teve uma redução global de 44% no risco de aquisição do HIV. Aí aqui a gente faz um pequeno parênteses, esse foi um estudo de vida real. Essa redução de 44% na aquisição de HIV já justificaria a gente pensar em PrEP como uma estratégia de saúde pública para a gente reduzir casos de HIV. Interessante, no entanto, não é isso. O interessante é que essa redução, novamente, a gente está vendo um estudo de vida real. Nesse balaio de pacientes que estavam usando a medicação, vários deles estavam usando mais ou menos, alguns não estavam usando. Quando a gente pega esse mesmo estudo, e o estudo fez isso, a gente faz uma análise de subgrupo, pegando aqueles pacientes que tinham medicamento presente no sangue, e isso foi quantificado por técnica tanto de dosagem sérica quanto de dosagem intracelular em células periféricas, a gente via que para o subgrupo em que a PrEP estava sendo tomada de forma adequada, a eficácia foi muito alta. A gente está falando de uma eficácia superior, nesse primeiro estudo, a 95% no risco relativo de transmissão de HIV. Ou seja, PrEP funciona na vida real e funciona ainda mais para aquele grupo de pacientes que está fazendo uso da medicação. Esse foi o primeiro grande estudo clínico, vocês viram aí, publicado hoje, talvez o maior periódico científico, né, de estudos clínicos que a gente tem na medicina, que é o New England, mostrando que era uma estratégia factível para a gente pensar enquanto prevenção. E essa foi o primeiro grande passo, né? PrEP, pessoal, só para explicar para vocês, a gente está falando de 2010, muita coisa evoluiu de lá para cá, né? Mas PrEP é uma estratégia farmacológica de prevenção. A ideia é que a gente trate o paciente, existem dois esquemas possíveis para fazer isso, eu vou falar para vocês, com uma medicação, é um comprimido que, na verdade, é uma coformulação de duas substâncias, o tenofovir e a entristabina, ambos são análogos de nucleosídeo que inibem a atividade da transcriptase reversa, e a ideia é, o paciente vai ter aquilo no sangue, em concentrações protetoras, numa eventual exposição ao vírus do HIV por uma relação sexual. Os estudos inicialmente de PrEP só avaliaram exposição sexual, é importante dizer isso, a gente não estava avaliando outros tipos de exposição, como vertical ou por material perfluorocortante. O paciente vai ter essa medicação no sangue. Então, o vírus até pode fazer o processo de adsorção, mas no momento de fazer a replicação, antes de se integrar ao genoma, esse medicamento atua, impedindo que dessa forma a gente tenha a formação dos reservatórios e a continuidade da infecção. Tá? Então, esse medicamento, em 2010, surge para a gente como uma alternativa. Opa, a gente tem aqui algo novo para falar em prevenção do HIV.
É importante dizer que de lá para cá, pessoal, muita coisa vem acontecendo. PrEP, talvez, dentro da infectologia, é um dos assuntos que mais está aquecido. A gente tem muito trabalho saindo, né? Porque a gente vai ver logo mais que o efeito disso aqui em termos de saúde pública foi muito grande, né? A gente tem dados muito objetivos de como que isso teve impacto em termos dos números e casos novos de HIV. E hoje, além da PrEP oral, a gente tem outros tipos de medicamentos que funcionam de maneira similar, mas injetáveis e de longa duração. Então, talvez vocês tenham visto aí na mídia recentemente, 2 medicamentos foram validados para a PrEP. Um é o cabotegravir, que é um inibidor de integrase, aí a gente age em outro ponto, né, da integração do vírus ao genoma. É uma medicação que ela é de depósito, depois que ela aplica, ela fica 2 meses em nível protetor, em nível sérico, e agora, mais recente, esse foi o medicamento que eu tive a oportunidade de participar do estudo, o lenacapavir, nós vamos falar um pouquinho dele também, que é um medicamento de injeção semestral. Então, ele é um medicamento que, durante 6 meses, uma vez que o paciente faz a aplicação, ele mantém nível protetor. Hoje, como é que funciona a PrEP, pessoal? Quando a PrEP surge no Brasil, em 2017, se eu não me engano, que o Brasil começa a implementar o programa de PrEP no SUS. No primeiro momento, a estratégia era muito voltada para aqueles grupos chamados prioritários, estratégicos, em que a gente enxergava maior risco de transmissão do HIV, né? Então, primeiro manual, primeiro PCDD, né, que é o protocolo de diretrizes, falava que PrEP era para pessoas que tinham uso recorrente de PEP, né, que é aquela profilaxia pós-exposição, ou seja, aquelas pessoas que tinham muitas exposições desprotegidas e com frequência iam procurar o serviço de atendimento médico para isso. PrEP também era indicada para pessoas que viviam em parceria soro diferente, ou seja, o parceiro vivia com HIV e a pessoa não. Profissionais do sexo, população trans, e pessoas com histórico de ISTs bacterianas nos últimos tempos. Cada vez mais, a cada vez que se passa mais nessas atualizações do PCDT, o programa de PrEP ele vai se ampliando, né? Isso aí que eu trago para vocês nesse slide é o que o PCDT traz como máximo grau de evidência em termos de prevenção. Ele coloca esses grupos que a gente já tinha falado até então, ele só coloca um outro ponto interessante, chemsex. Chemsex são aqueles indivíduos que usam substâncias estimulantes durante a prática das relações sexuais, seja para aumentar o tempo de relação, seja para maximizar as sensações durante a relação. E aqui é interessante, a PrEP, a gente já teve um estudo especificamente em usuários de drogas injetáveis, que mostrou que também, para esse grupo, ela tinha efeito protetor. Então, ela também foi ampliada. Hoje, o nosso PCDT, ele é muito mais permissivo. Se a gente vai ler, de fato, o texto do nosso protocolo, a gente vai ver que, de forma geral, o simples fato de ser homem que se relaciona com homem torna o indivíduo um candidato à PrEP, lógico, a gente ponderando como que é a rotina de prevenção e a rotina de exposição sexual daquele paciente. O fato é que PrEP hoje está muito mais liberado do que era no passado. Isso tem, naturalmente, uma série de benefícios, nós vamos falar nisso, mas tem também, a gente sempre tem que lembrar de farmacovigilância, coisas que, eventualmente, na minha leitura, ainda ficam muito na periferia para alguns pacientes. A gente tem que lembrar que é um medicamento, precisa de segmento, e que a gente tem que trazer para esse estudo, tá? Como é que funciona do ponto de vista prático? Só para vocês conhecerem. Uma vez que a gente indica PrEP para um paciente, a primeira coisa que a gente faz é testagem, sorologias, testagem para HIV, sífilis, hepatite C, hepatite B. A gente também, por protocolo, orienta a fazer um rastreio para as ISTs bacterianas, clamídia e gonorreia, e a gente precisa, inicialmente, já ter no paciente uma dosagem de ureia e creatinina, marcadores de função renal. Nós vamos ver que um dos efeitos temidos do tenofovir, que é um dos componentes da PrEP, é a lesão renal a longo prazo. E uma vez que o paciente faz esses exames, estando com a sorologia negativa para HIV, naturalmente, a gente descartou a possibilidade de infecção, a gente começa a medicação. Em homens, que se relacionam com homens, em homens de forma geral, a gente utiliza um esquema bem diferente de mulheres, né, porque as mulheres, elas têm, por questões da concentração da droga na região cervical, né, no colo uterino, elas demoram mais a concentrar a droga em níveis protetores. Então, a orientação para mulheres que queiram eventualmente fazer uso de PrEP é que elas tomem um comprimido por dia e a partir do 7º dia
a gente vai considerar que ela tem um nível protetor da medicação, enquanto que para a população masculina, principalmente homens que se relacionam com homens que fazem sexo anal receptivo, a gente sabe que a concentração do tenofovir no reto é muito rápida. Então, a gente orienta a fazer um ataque, são 2 comprimidos que o paciente toma de uma vez, 2 horas depois que ele faz esse ataque, esses 2 comprimidos, ele já tem níveis protetores da medicação na mucosa retal. Então, em tese, ele poderia, nesse momento, já ter uma eventual relação sem o preservativo e numa eventual exposição, ele estaria protegido, tá? E aí, lógico, tomaria um comprimido uma vez ao dia para fazer o processo manter-se protegido por esse período. É curioso, porque à medida que os estudos foram evoluindo, a gente viu que, de fato, a concentração de tenofovir na mucosa retal é uma concentração expressiva e rápida. E aí surgiu, né, a seguinte pergunta: se o tenofovir ele concentra tão rápido na mucosa retal, a ponto de 2 horas depois o indivíduo já ter nível, né, de medicamento protetor ali localmente, será que a gente precisaria, para aqueles indivíduos que têm exposições sexuais muito esporádicas, fazer o uso de PrEP todos os dias? Ele precisaria tomar comprimido todos os dias para estar protegido? E é nessa pergunta que surgiu esse estudo. Esse estudo ele foi feito aí por um francês, é um dos grandes nomes que publicam no PrEP. Recentemente tive a oportunidade de conhecê-lo no Congresso da Sociedade Brasileira de Infectologia, um cara muito bacana, é o Molinar, e ele desenhou esse estudo, que propunha uma forma diferente de usar a PrEP. Eu brinco que é tipo um engove, né, que a gente usa lá um engove antes de beber e um pouco depois de beber. A ideia é mais ou menos a mesma, né, a gente utilizar a medicação um pouco antes de uma eventual relação sexual e comprimidos depois dessa eventual exposição, de modo que naquele período crítico, próximo ali, né, da relação, o indivíduo manteria concentrações protetoras da medicação no sangue. Foi um desenho ousado, na minha opinião, um desenho de estudo bem audacioso, mas ele foi proposto, o estudo seguiu, foram 400 pacientes também arrolados, foi um estudo duplo cego com placebo, e o estudo propunha isso: 2 comprimidos 2 a 24 horas antes, um comprimido 24 horas depois e um comprimido 48 horas depois. O estudo termina com a conclusão de que, sim, do ponto de vista estatístico, em modelos estatísticos, o uso sob demanda, que é a forma como é descrita esse modelo de uso, ele não teve inferioridade em proteção ao uso contínuo, com uma redução global aí de aproximadamente 86% no risco relativo de aquisição do HIV. Durante a ocorrência do estudo, a gente teve 16 pacientes desses 400 que tiveram soroconversão documentada, pegaram HIV durante o estudo, 14 no braço placebo, 2 casos no braço sob demanda, que estava tomando o esquema dessa forma. Só que esses 2 pacientes que pegaram HIV no braço sob demanda, hora que foram ver a dispensação de comprimidos, porque eles faziam controle por meio de um dispositivo lá eles faziam controle no estudo, esses 2 pacientes que pegaram HIV não tinham tomado a medicação, não tinham feito a dispensa de forma adequada e, portanto, não eram pacientes que tinham feito uso sob demanda de maneira adequada. Então, sim, hoje, PrEP sob demanda é uma possibilidade de uso, lembrando que esse estudo só avaliou homens que se relacionam com homens, e é super importante dizer isso, porque, mais uma vez, a farmacocinética do tenofovir é muito diferente no reto e no colo uterino, e mostrou-se que para essa população esse uso pontual, ele é possível e não inferior. Eu faço algumas pequenas observações, né, sobre o uso sob demanda. A primeira é que, assim, a gente tem um perfil de paciente muito claro para usar o sob demanda, né? Tinha um professor infectologista da Federal do Amazonas, que ele brincava que PrEP sob demanda só funciona para britânico que tem horário para transar, né? Porque brasileiro não funciona assim. Precisa ter uma logística, né? O paciente tem que ter um domínio em relação ao momento em que ele vai ter uma relação, para ter essa organização, essa logística. E eu, particularmente, acho que o estudo sob demanda, ele não contemplou alguns perfis de pacientes que têm exposições maciças, né? Principalmente trabalhadores do sexo. Então, para esse grupo especificamente, e isso colegas infectologistas meus pensam de forma similar, eu acho que a PrEP sob demanda ainda é um pouco insegura para a gente instituir como uma terapêutica única e exclusivamente, como única estratégia de prevenção ao HIV. Mas sim, é algo possível. E, como eu falei, a gente tem novidades nesse cenário também. Mais recentemente, a Anvisa aprovou o cabotegravir
esse medicamento injetável, eu também participei da fase final, da fase de cálculo do cabotegravir, o estudo que validou ele, o HPTN 33. A gente vai falar um pouquinho só de algumas coisas específicas do cabo. A diferença do cabotegravir é que ele é um inibidor de integrase, ele age, portanto, em outro momento do ciclo da replicação viral, e a sua grande vantagem, o seu grande benefício é o fato de ele ser uma medicação de longa duração. Então, o paciente toma a injeção a cada 2 meses, o que melhora demais a adesão, principalmente para aqueles pacientes que têm dificuldade em tomar o comprimido. E aí, só trazendo alguns pontos, né, que eu acho interessante a gente falar, do porquê que a PrEP ganhou esse cenário que ela está hoje, né? Vocês entendam, né, gente, que quando a gente falou de PrEP lá atrás, isso foi uma grande polêmica, né? Tem várias questões morais que passam por isso. A gente vai dar um medicamento, o pessoal vai deixar de usar camisinha, vai começar a compensar o risco, isso era um termo que se usava muito. A gente vai dar um medicamento que tem potencial nefrotóxico para paciente jovem. Então, o processo de implementação da PrEP ele foi marcado por muitos ruídos e polêmicas que eram justas naquela época, né? A gente estava falando de algo que era novo. Só que hoje, com mais aí estamos indo para 15 anos, né, de implementação da PrEP, desde que o iPrex foi lançado, a gente já tem benefícios do ponto de vista de saúde pública que são muito inegáveis, né? O exemplo que a gente tem mais dramático foi o exemplo de Amsterdã. Amsterdã adotou a PrEP juntamente com outras estratégias de prevenção de uma maneira sistemática. Amsterdã foi um dos primeiros lugares do mundo que conseguiu uma meta audaciosa que a gente tinha, né, que a UNAIDS coloca há muito tempo, de reduzir 95% a chance de transmissão, fazer a identificação precoce dos pacientes infectados e tratamento. Amsterdã, desde que começou a fazer esse projeto, teve uma redução aí em 95% na sua taxa de detecção de casos novos de HIV. E a gente tem também dados muito impactantes quando a gente fala a nível de Brasil, tá? O programa de PrEP no Brasil, ele passa a ser implementado em 2017, isso aqui é um gráfico real do que vem acontecendo desde então, desde que o estado de São Paulo, importante dizer isso, né? A PrEP, ela é bem edificada hoje no estado de São Paulo, principalmente. A gente tem uma heterogeneidade no nosso território. Mas desde que esse programa começa a ser implementado, o último boletim nosso, aí, comparando 2023, a gente teve uma redução global de 54% dos novos casos, na verdade, essa é a redução global, e nos indivíduos jovens de 15 a 29 anos, essa redução foi ainda maior, próxima de 60%, quando a gente olha para essa população especificamente. Então, quando a gente fala em projeto de saúde pública, né, quando a gente olha para números de maneira geral, a implementação da PrEP, em todos os lugares do mundo, ela veio acompanhada, associada à redução da taxa de detecção. Isso aqui são só alguns dados que eu tirei aí do AIDS-Map, um dos sites que falam, né, sobre epidemiologia de HIV e AIDS no mundo. Ele cita alguns exemplos. Reino Unido, redução de 60% desde que implementou a PrEP a partir de 2016. A Austrália é um outro grande país que tem sido muito citado como um exemplo na implementação dos programas de prevenção combinada. Os Estados Unidos, que ainda é um pouco mesclado, a gente vê muita heterogeneidade, mas a gente observa uma taxa de redução importante, e mesmo em locais que eventualmente tem um sistema um pouco mais desorganizado, caótico, né? O sistema tailandês ainda não conseguiu caminhar para uma PrEP tão consolidada como nos outros locais do Brasil, mas veja que mesmo nesses locais, a taxa, né, de detecção tem uma queda expressiva quando a gente compara aí com relação à linha de base desses países. Então, o que tem benefício do ponto de vista de saúde pública, a esse nível, 15 anos depois de que a PrEP está implementada aí no mundo, a gente não tem muitas dúvidas, né? Mas é óbvio que a gente tem considerações a serem feitas. Esse gráfico, pessoal, é o mesmo gráfico que eu mostrei lá atrás, só que agora não é 2013 a 2023, aqui é um comparativo com 2024, tá? A gente observa que a gente já teve uma tendência muito diferente, né? Quando a gente pega os dados do nosso último boletim epidemiológico, a curva azul representando 2013, a curva laranja representando 2024. Vejam que aquela taxa de detecção, aquela hiato, aquela parte laranja que estava acima da curva, a gente já bateu para baixo da curva azul. Ainda tem um grupo para a gente trabalhar aqui, que são os jovens de 25 a 29 anos e a população acima de 60, mas é muito evidente que desde que a gente começou a implementar o programa de PrEP, e tem locais do Brasil que isso está muito capilarizado, isso está muito funcional, a gente teve impactos positivos em termos de detecção de HIV, em termos de prevalência dessa infecção na nossa população, tá?
Pergunta comum, efeitos adversos, né? A PrEP, um dos grandes temores que a gente tinha no começo, é que tenofovir é um medicamento potencialmente nefrotóxico. Curiosamente, essa nefrotoxicidade a gente não viu tanto nos pacientes usuários de PrEP, quanto a gente vê nos pacientes que vivem com HIV e usam o tenofovir para tratamento. E é bem curioso, até para dizer isso para vocês, que a nefrotoxicidade pelo tenofovir é um evento tão raro, hoje estimado em 1 a 2% dos usuários de PrEP, que essa medicação passou a ser considerada uma medicação segura para ser vendida em balcão sem necessidade de prescrição médica nos Estados Unidos há um bom tempo. Então, PrEP nos Estados Unidos, é mais fácil a gente ter uma lesão renal, por exemplo, com ibuprofeno, do que usando o tenofovir, se usado de forma adequada. Então, já faz um certo tempo que nos Estados Unidos, PrEP não depende de prescrição médica para ser conseguida em balcão, e o Brasil também tem evoluído para esse movimento, tá? A grande maioria dos sintomas colaterais da PrEP são discretos, os pacientes nas primeiras semanas relatam alguns sintomas gastrointestinais frustros, mas que passam dentro de 2 semanas, e volto a dizer, esse efeito colateral temido, que é a nefrotoxicidade, ele ocorre num universo muito pequeno, e quase sempre a gente está falando de indivíduos que acredita-se que tenham predisposição genética ou algum polimorfismo no sentido de metabolização da droga que justifica essa ocorrência de lesão renal, tá? A PrEP injetável, o principal sintoma, injeção, é dor local, né? Em termos de sintomas graves, a gente não teve nenhum sintoma maior que mostrou-se aí impeditivo para o uso da medicação, realmente é bastante segura, né? Falha de PrEP no mundo é um evento muito raro, né? A gente realmente tem algo em torno de 20 casos de falha documentada no universo aí de muitos usuários. A grande maioria dos casos de falha viu-se, na verdade, que era não adesão, o paciente não estava tomando a medicação da forma adequada, da maneira adequada, e tivemos alguns poucos casos de pacientes que tiveram exposição a vírus do HIV resistente às 2 drogas, tenofovir e emtricitabina. É uma realidade que, eu não vou dizer que ela não preocupa no Brasil, né? O Brasil, de 2012, se não me engano, para cá, a gente teve um aumento relativamente expressivo de resistência de tenofovir nos HIVs que circulam a nível nacional, algo em torno de 10 a 12%. Mas essa resistência viu-se em pacientes que têm HIV, que vivem com HIV, e que estavam fazendo o tratamento, que também envolve o tenofovir, de forma inadequada. Ela não teve nenhuma associação entre os usuários de PrEP. Então, essa é uma discussão, um escopo que também vale a pena a gente ficar atento. Tem um outro efeito, eu nem falo tanto, né? O tenofovir também pode reduzir a absorção, na verdade, o processo de calcificação óssea, mas também usuários saudáveis, pacientes que fazem uso profilático, diferente dos que vivem com HIV, que tem outros comemorativos inflamatórios, né? Que a infecção por si só causa, não mostrou-se um efeito que persistiu, as perdas de massa mineral óssea aconteceram de forma discreta e não se mantiveram, elas se estabilizaram a partir de determinado tempo, e hoje o medicamento é considerado seguro nesse cenário, tá? Brasil é um dos países que tem o maior sistema de PrEP do mundo, sistema público, né? A gente está falando aí de mais de 100 mil usuários ativos, são mais de 250 serviços cadastrados, e uma cobertura aí bastante ampla quando a gente pega os estados brasileiros. Ainda muito desigual, né? 60% da PrEP, essa fatia aqui azul escuro, é sudeste. A gente tem aqui uma outra parte dispensada no sul do país, a região norte, que é o azul claro aqui, que está na ponta da seta, que é talvez a região que a gente mais precisaria ter olhar para ela, porque é uma região que a gente tem muito caso novo de HIV, ainda precisa ampliar os seus programas, temos bons nomes fazendo isso lá, mas é um ponto aí de atenção dentro das políticas de saúde pública, tá? E dizer também, esse é outro ponto importante, que PrEP, além de estar concentrada no Sudeste, a gente sabe que a maioria dos usuários são brancos, homens, com ensino superior. O que, lógico, é uma ironia, porque a PrEP, ela deveria ser para os grupos de maior risco, né? Que são exatamente pessoas com baixa escolaridade, homens principalmente de pele preta, né? Pessoas negras, e é a população que ainda tem pouco acesso a esse tipo de estratégia. Então, toda a discussão, lógico, envolve o processo de ampliar, mas há também uma questão de equidade desse recurso que a gente tem que rever. Indo já aí para a parte final, pessoal, da apresentação, só para falar também, terminando um pouco de PrEP,
Como eu falei, nós temos algumas novidades. A mais recente foi o lenacapavir, que é essa medicação semestral. O lenacapavir, ele foi validado por esse estudo, cortou aí, vocês me perdoam, mas é o Purpose. Esse estudo foi publicado começo desse ano, no final do ano passado, mostrando aí que a medicação, ela tem, de fato, validade do ponto de vista de proteção, e é hoje, talvez, a nossa maior esperança quando a gente fala em quebrar a cadeia de transmissão do HIV e talvez chegar perto da ideia de não ter mais casos novos de HIV no mundo, né? O lenacapavir, ele abre esse precedente. É muito interessante porque o estudo que o validou, no braço que usou o lenacapavir, e aqui a gente está falando de uma droga que foi testada em contextos desafiadores, África subsaariana, países de alta incidência e prevalência de HIV, inclusive HIV de resistência a antirretrovirais habituais. O braço que usou lenacapavir, a gente não teve nenhuma documentação de soroconversão, né? Então, sem sombra de dúvida, ele é uma droga diferente, né? Ele não atua em enzimas, ele é um inibidor de capsídeo, então ele impede a montagem do capsídeo viral durante o processo de montagem, bem interessante o mecanismo dele. O problema é que essa droga, ela veio, a indústria farmacêutica lançou ela com um preço que é exorbitante, acho que é a droga que mais teve margem pela indústria farmacêutica até hoje. Há um movimento, inclusive, para que a indústria farmacêutica não é nada inocente, para que se barateie, para que se torne esse insumo acessível diante da necessidade que a gente tem quando a gente fala em política de prevenção. Eu vou finalizar aqui a parte de PrEP, né, falando desse outro ponto que é muito polêmico, que é a ideia de compensação de risco, né? Quando os programas de PrEP foram implementados, essa era uma pergunta e uma consideração que muita gente tinha. Bem, eu estou dando um método que é altamente efetivo em prevenir HIV, as pessoas vão deixar de usar preservativo, o que vai acontecer com as outras ISTs, né? E aí, assim, é importante dizer que quando a gente pega as meta-análises, pega lá no forest plot, a curvinha lá, a gente vê, sim, que nos usuários de PrEP, de maneira geral, os estudos mostram uma tendência, ainda que discreta, mas uma tendência a gente ter a detecção de algumas ISTs. E aqui eu falo especificamente de sífilis e clamídia, são as que a gente mais tem dado. Só que existem, eu acho que é uma visão crítica realmente interessante por trás disso, né? O programa de PrEP, a partir do momento que o indivíduo está no programa de PrEP, por exemplo, o protocolo brasileiro, o indivíduo vai fazer testagens a cada 4 meses. Ou seja, quem usa PrEP se testa muito mais para ISTs do que a população geral. Então, há também um viés que precisa ser interpretado, muito importante, dentro dessa análise, que grande parte desse aumento de detecção também tem uma associação, a gente não conseguiu mensurar isso de forma fina, mas deve ter um viés aí pelo fato da gente estar detectando mais precocemente. Só que tem uma coisa bem curiosa quando a gente fala aí dos estudos de compensação de risco, é que, de maneira geral, a gente observa nos pacientes que são adscritos a um programa de PrEP, mudanças no sentido de comportamentos de risco. Então, tem trabalhos que mostram que alguns pacientes passam a ter uma redução de número de parcerias de risco, reduz, inclusive, o número de relações. Tudo especula-se, né, que a PrEP não é só um medicamento, ela vem dentro de um programa todo, passa pela prevenção combinada. Quando você coloca o indivíduo de 4 em 4 meses no consultório para falar sobre saúde sexual, ele passa a ver a sexualidade de uma forma diferente, e isso talvez traga para ele uma reflexão distinta sobre gerenciamento de risco. Então, ela tem esses outros benefícios, e um outro benefício que também é muito citado, acho que a gente não precisa falar nisso também, é a questão psicológica, né? Como alguns pacientes que vivem muito ainda a cicatriz daquela pedagogia do terror, têm um pavor gigantesco de HIV. Então, em vivência de consultório, tem um paciente meu, por exemplo, que ele chegou no meu consultório com 32 testes de HIV feitos no período de 6 meses. Ele se testou 32 vezes porque não acreditava que os testes eram negativos. Ele estava com HIV, somatizava todas as queixas, e aí a gente só foi conseguir trabalhar nisso na hora que trouxe a estratégia de prevenção e a coisa melhorou. Então, os efeitos psicológicos também, eles precisam ser colocados como algo aí da prevenção. Falei bastante de PrEP, né? Lembrar também que quando a gente fala em prevenção do HIV, a gente não está falando só de PrEP, PrEP é um dos braços. Eu dei um pouco mais de ênfase aqui porque acredito que o foco era principalmente ela, a profilaxia pré-exposição, mas lembrar que cabe aqui o método de barreira que a gente falou, cabe todos os demais métodos que são contemplados na mandala de prevenção,
A PEP, que é a profilaxia pós-exposição, para aquele paciente que teve uma eventual exposição e vai se prevenir após isso. Então, a gente fala, quando fala em prevenção do HIV, numa miríade de estratégias, que o cenário ideal é a gente combiná-las e, dessa forma, conseguir proteger ao máximo o nosso paciente na redução do risco de infecção aí pelo HIV. O que eu tinha para falar era isso, Danilo. Eu não sei se eu contemplei aí as expectativas de vocês enquanto grupo, e deixo aí o espaço agora para a gente falar perguntas e dúvidas que surjam aí. Maravilha, na verdade, você superou todas as expectativas, viu? Foi sensacional a palestra, e era exatamente isso que eu queria trazer para o pessoal. Pessoal, ó, o microfone, a câmera está liberado para fazer pergunta direto para o Dr. Luiz, quem quiser interagir e fazer alguma pergunta, mas eu acho isso super importante, a gente conversar sobre isso. Na disciplina que eu estava dando, eu percebi que tinha muita gente que ainda não conhecia totalmente o que era o PrEP, quem pode utilizar o PrEP, ou como ele atua. Então, eu queria trazer essa palestra justamente para a gente conversar um pouco mais, para a gente tocar no assunto. Eu acho isso muito importante, porque é que nem você comentou, tem uma comunidade de homens que fazem sexo com homens, que eles têm um conhecimento um pouco maior da prevenção, do uso de PrEP mesmo, mas a gente tem ainda uma gama de pessoas que acham que isso não é necessário e que talvez ainda não chegue até eles esse tipo de informação. Então, acho muito importante a gente discutir sobre isso. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Professor Eurico? Eu tenho uma pergunta, na verdade eu tenho várias perguntas. Na verdade, eu queria parabenizar o Luiz, foi excelente, viu? Obrigado. Apresentação, estou aqui, estava aqui te ouvindo, tá muito bom, muito bom. Obrigado. Preciso até estudar mais para dar aula para medicina agora. Agora, eu tenho uma pergunta assim, mas é uma pergunta assim, mais envenenada. Quando é que você acha que essa PrEP injetável maravilhosa vai estar disponível para a gente pobre? Professor, falando especificamente do cabo, vou falar o que a gente tem de dados hoje, né? O que a gente já incorporou pela Anvisa no Brasil, o cabotegravir, ele está em processo de análise pela Conitec para ser implementado no SUS, tá? É uma droga cara, só para falar para vocês, a dose hoje pela GSK, ela está em torno de R$ 1.800, lembrando que ela vale aí para 2 meses, mas a Conitec acredita que existem alguns grupos, principalmente aqueles pacientes que eventualmente têm alguma restrição de fato ao comprimido, alguma dificuldade, ou mesmo efeito adverso, que vão se beneficiar. Então, é bem provável que, se tudo der certo, no próximo ano, sem ser esse semestre, no próximo segundo semestre de 2026, a gente esteja falando em levar isso para o SUS, tá? Que bom, cara. Quer dizer que R$ 1.800, você falou 2 meses, o quê? É a cada 2 meses? Isso, exatamente. Então dá R$900 por mês. Exato. Isso compensa custo do SUS de internar paciente que pega HIV, né? Exato. E assim, além disso, esse é o preço de mercado, né? Provavelmente, a hora que vai para a avaliação da Conitec, o governo brasileiro vai tentar negociar um preço mais barato. Agora, o lenacapavir foi uma grande, não tem palavra melhor para descrever, sacanagem da indústria farmacêutica. Só para vocês terem uma ideia, o lenacapavir, o preço de custo dele, estima-se que é de R$ 152, ou seja, a indústria gasta R$ 150 para produzir a droga, e ele está chegando a um preço que, convertendo em reais, fica próximo de 80 ou 90 mil reais a dose. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que ninguém nunca viu antes, em termos da indústria farmacêutica. Há, inclusive, uma pressão muito grande pelos órgãos internacionais mesmo, da UNAIDS, e, inclusive, discute-se a quebra precoce de patente, que é um movimento, do ponto de vista legal, muito grande, porque a medicação é muito efetiva e a gente espera que isso chegue para a população, porque a gente está nessa necessidade. O Lena, eu acho que vai um pouquinho mais de tempo para a gente ver ele chegando no SUS. Bota essas farmacêuticas tudo na cadeia. Realmente. Luiz, tem uma pergunta da Tereza, ela pergunta, é bem interessante, se tem alguma limitação de uso do PrEP para alguns grupos, como crianças, gestantes, idosos, ou se é
liberado para todos os grupos. Perfeito. Acho que hoje o que a gente tem de PrEP é que ela é para pacientes acima de 15 anos. Uma restrição também é peso, o paciente tem que ter mais de 35 quilos. PrEP pode ser utilizada por mulheres, só que existe uma pequena diferença, pelo que a gente comentou, que o tempo de proteção é diferente, né? Como a concentração do medicamento no colo uterino, ela é um pouco mais lenta, a mulher vai atingir nível protetor com um tempo um pouco mais prolongado de uso. Nós não temos estudos em crianças, né? Porque a PrEP, ela vem como uma estratégia principalmente voltada para a prevenção sexual. Existem alguns estudos para se trabalhar com, não deixa de ser criança, né? Faixas etárias mais novas, principalmente em países que têm uma sexarca, uma primeira relação mais precoce, né? Alguns países africanos, às vezes, têm média de primeira relação 11 a 12 anos. Então, tem estudos caminhando nesse sentido, mas, a priori, nada que tenha ainda sido sedimentado. Idosos, sim, são população que pode ser alvo de PrEP. A gente tem alguns pequenos estudos nisso, mas com ressalvas pelo efeito nefrotóxico do tenofovir, de que eles precisam de um acompanhamento mais próximo. Perfeito. Uhum. Alguma pergunta a mais, pessoal? Maravilha, então a gente já bateu o horário aqui. Tem uma pergunta aqui. O Hermes perguntou se todo medicamento tem uma seleção em eventuais variantes. É possível pensar em variantes do vírus resistentes? Essa, Hermes, é uma pergunta bem interessante, né? Assim, essa é uma preocupação que existe na comunidade científica. Em usuários de PrEP, especificamente, isso ainda não se demonstrou como um fenômeno estatisticamente presente, tá? O que a gente sabe? A seleção de resistência no HIV, ela se dá em um cenário muito claro, que é o paciente não de adesão irregular, né? Que é o cara que toma medicação, só que mais ou menos, então ele fica com um nível infraterapêutico, que não é capaz de suprimir replicação viral, e aí você tem vírus replicando na presença de níveis infraterapêuticos da droga, é o cenário perfeito para selecionar a resistência, né? As fases espécies resistentes. Quando você tem um programa de PrEP bem implementado, nenhum trabalho mostrou o risco de seleção de resistência nesse grupo de usuários, tá? Tem um cenário apenas que nos preocupou mais recentemente, que essa PrEP injetável, o cabotegravir, aconteceram casos de os pacientes terem uma soroconversão tardia. Então, eram pacientes que provavelmente estavam em infecção aguda do HIV, fizeram um teste sorológico, deu negativo, começaram o cabotegravir, e aí, depois de 6, 7 meses, é que foram identificar uma sorologia positiva. O cabotegravir retardou a detecção da sorologia. Aí ficou um paciente 6, 7 meses usando uma droga, em monoterapia, né, uma única droga, com a presença do vírus no organismo. Mesmo nessa população, não houve a eclosão de resistência. Tudo indica, portanto, que a PrEP, se bem estabelecida como a gente age antes do processo replicativo, ela não é um evento seletor de mutação, mas é uma preocupação que a gente está sempre vigilante, sem dúvida. Perfeito, perfeito, então. Doutor Luiz, eu agradeço muito a sua presença, a palestra foi muito boa, muito informativa, e as portas do Viroclube estão sempre abertas para você, quando quiser vir falar com a gente. Combinado. Tentarei estar mais presente aí nas palestras, gosto mais de virologia, sou infecto que gosta muito de vírus. De forma Tá certo, então. Muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Pessoal, Até semana que vem.